Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Convido você, meu querido irmão, minha amada irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, que estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho, logo abaixo do link, estivesse aí fazendo sua inscrição e também estivesse compartilhando essas mensagens. E muito importante, não deixasse de acionar o sininho para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação. Quero estar compartilhando com você uma palavra de Deus para o teu coração nesse dia. Estar falando para você acerca daquilo que Deus tem para nossas vidas, para a sua vida. Não sei qual o quadro que você tem enfrentado, de dificuldade, de problemas, mas Deus colocou uma palavra no meu coração que com certeza ela vai te fortalecer. É só você olhar para Cristo, saber que existe um Deus que a palavra dele diz que no livro de Salmos que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O nosso problema é que nós estamos sempre limitados a esse nosso cosmos, esse nosso cromos, né, de 24 horas, né, que nós temos por dia. Mas a palavra de Deus fala na carta de Pedro que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia. Então é difícil a gente entender qual é o tempo de Deus, dele agir em nosso favor. Eu queria estar meditando com você lá no livro de Joel, capítulo 2, o versículo 23 ao versículo 26, que diz assim, o livro do profeta Joel: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Que Deus possa te abençoar nessa palavra, o Espírito Santo possa te dar essa palavra de fortaleza no teu coração para a tua alma. Eu queria estar falando para você, usando um tema em que Deus ainda tem o melhor para você. Por mais, irmãos, que a situação ela parece ter fugido daquele controle, a gente não vê uma resposta, a gente não vê uma direção, mas Deus tem um controle. Esse livro de Joel é interessante, que ele tem apenas 3 capítulos, mas a história dele é uma história de uma forma assim meio trágica, ainda que em meio dela há uma promessa muito grande sobre o derramar do Espírito Santo no fim dos tempos, como um consolo. Mas você olha como pano de fundo, você vê coisas ruins que acontecem, como o verdadeiro pano de fundo dessa história é essa praga de gafanhotos que destruía tudo onde passava. Fala aqui sobre essas três tipos de gafanhoto: migrador, destruidor, cortador. Não quero estar aqui falando para você sobre essas 3 tipos de pragas, não. Mas você olha para o pano de fundo da história de Israel nesse momento e você vê essa praga de gafanhoto que destruía tudo, que sugava suas forças, em que eles não tinham força para reagirem. E às vezes a gente olha para o nosso pano de fundo da nossa história, ou nesse momento, quem sabe, a sua mente, o teu emocional, esse teu psicológico, ele despertou para essa palavra fundo, né, histórico, e você agora está buscando talvez um fundo, né, histórico para a sua vida, um fundo emocional, uma situação em que você olha e você vê ela de uma forma assim tão calamitosa, tão terrível, tão insegura, tão sem expectativa. Então, você olha, qual é o pano de fundo da minha história?
o que Deus poderia fazer na situação que estou enfrentando nesse momento, que como se fosse uma tragédia, não uma tragédia de acidentes, tragédias naturais, mas aquela tragédia que você não tem controle. Uma situação fora do controle no seu casamento, no relacionamento, trabalhos, amigos. E você olha para esse pano de fundo da sua história, você vive nesse momento e você chega a dizer: Senhor, não tem jeito. E muitas vezes, irmão, nós olhamos para Deus, sabemos que Deus ele é poderoso. Essa é a maior arma do inimigo que ele usa contra nossas vidas. O inimigo ele sabe que o nosso Deus ele é poderoso, mas ele olha para nós, mas o inimigo ele faz com que nós olhemos para o nosso Deus de uma forma que nós somos insignificantes. Às vezes nós olhamos para nossas vidas como aquele povo, aqueles 10 espias, vamos colocar os 8 espias, né, que voltaram daquela terra prometida, viram toda a provisão, viram que trouxeram ali aquele cacho de uva, que precisou de 2 homens carregarem fruto, uma terra próspera. Mas aqueles espias, aqueles 8 espias, eles não viram a provisão. A situação deles é uma situação, vamos dizer, calamitosa, de calamidade em sua vida emocional. Porque quando nós estamos assim abatidos, a gente olha como eles, lá em Números capítulo 13, se eu não me engano, versículo 33, aqueles homens, eles dizem o seguinte: e nós éramos para eles, nós éramos como gafanhotos, quer dizer o quê? Insignificantes, que não tínhamos nenhum poder de reação. E muitas vezes a situação que nós vivemos, e a situação que nesse momento Israel está vivendo, eles estavam vendo uma maneira que eles se achavam até insignificantes, porque esses gafanhotos, seja o migrador, seja o destruidor, seja o cortador, eles foram enviados para disciplinar aquele povo, disciplinar o povo de Israel. Deus ele usa muitos métodos, tem os seus, já disse em alguns dos nossos vídeos que Deus ele tem os seus métodos, seus caminhos para poder falar conosco, nos ensinar. E eu queria que o Espírito ele estivesse falando com você, te orientando e trazendo o teu coração onde você precisa reagir, você precisa se fortalecer para que possa ter a vitória sobre essa situação que você está enfrentando. Claro que você olha para a situação nesse momento, você fala: eu não tenho forças para reagir. Nós nos sentimos muitas vezes num vale de ossos secos. Mas o texto ele é muito específico. É muito específico quando Joel ele diz para o povo de Israel, no versículo 23, alegrai-vos. Não havia naquele momento nenhum situação para eles se alegrarem, porque quando ele diz alegrai-vos, o destruidor, o migrador, o cortador estava agindo ainda na vida deles. O quadro ainda era aquele quadro terrível de destruição, de perdas emocionais, de perdas físicas, psicológicas, lares completamente desestruturados, vidas financeiras completamente falidas. Nesse momento em que Joel profetiza, traz essa palavra aos seus corações: alegrai-vos, pois filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus. O quadro ainda era terrível. Geralmente em nossas vidas, nós não vamos regozijar, nos alegrar, quando estivermos às vezes na abundância. E nós esperamos sempre nos alegrarmos, sempre nos regozijarmos no momento em que nós estamos desfrutando já das coisas boas. Nós esperamos, nós temos um método nosso, não sei se é emocional, se é raciocínio, né, nosso, se é algo que vem do nosso raciocínio, nosso método, maneira de raciocinar,
do nosso racional, em que nós sempre esperamos alcançar alguma coisa grande para depois nós conquistarmos, para depois nós festejarmos, agradecermos a Deus. E geralmente nós vemos alguma coisa que agimos dessa maneira. A palavra de Deus fala: alegrai-vos em todos os tempos, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, em tudo dai graça. Claro que é difícil nós às vezes, aplicarmos essa palavra nos nossos corações num momento de dor, de dificuldade, de grandes perdas. É difícil. Mas nós vemos aqui que Joel, ele fala: alegrai-vos, filho de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. O que ele precisava aqui? De fé. Precisava de uma fé no coração para acreditar. Não, Deus falou que Ele vai me dar, que vai vir a chuva, e Ele vai alegrar, Ele vai trazer abundância. Mas o momento ali era um momento trágico, de difícil entender, e difícil até de viver, de aceitá-lo. E quem sabe você está vivendo um momento difícil. Nós olhamos para a vida de Jó, aquele homem no capítulo 1, que é admirado por Deus, em que, segundo a palavra de Deus, né, o inimigo, no fim do dia, vai lá, junto com os filhos de Deus, em que foram ali apresentar conta para o Senhor, e Satanás foi no meio deles, e Satanás começa a dialogar com o Senhor, e Deus, é como se Deus desse aquelas petadinhas no Satanás e mostrasse para ele a vida de Jó, o exemplo daquele homem, e Deus mostrasse para Satanás a admiração que ele tinha por Jó, e disse: viste tu, meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a Deus, ajuda órfãos, viúvas. E o inimigo fala: ele é assim porque tu enche ele de bens. Deixa que eu toque nele, para ver que ele vai blasfemar contra ti. Muitas vezes o que o inimigo mais espera é que nós blasfemamos contra o nosso Deus. Quando nós somos provados, quando vem essas dificuldades, esses problemas em que foge toda a nossa provisão, em que foge do nosso intelecto, de toda a nossa preparação intelectual, de faculdade que nós temos, de inteligências, foge tudo do nosso controle. Aí nesse momento é que muitos começam a blasfemar contra os seus recursos, quando as suas forças se esgotam. Eles deviam recorrer para Deus, mas aí não, muitas vezes reclamam com Deus. E Deus dá uma ordem para o inimigo tocar na vida de Jó. E aquele homem, ele começa a perder tudo. A primeira prova, o primeiro ataque do inimigo foi logo destruidor. Como se fosse esse gafanhoto destruidor. Acabou com os gados, ovelhas, camelos. E de repente mata de imediato os seus 10 filhos. Uma tragédia muito grande. O inimigo, ele foi com muita fúria. Entende bem o inimigo, quando ele se levanta com nossas vidas, ele não vem de forma branda, mas ele se levanta com fúria. É para nos colocar no chão. É para fazer com que nós realmente não olhamos para Deus, nem temos força para olhar para Deus. Porque geralmente nesse estado, às vezes emocional, psicológico, de abatimento, que às vezes quando nós enfrentamos, nós não temos força para olhar para os céus. Você vê o exemplo do povo de Israel, os hebreus no Egito. Deus não ouviu eles clamarem. Deus não ouviu nenhuma voz saiu dos seus lábios, grito de clamor, de socorro, não. A palavra de Deus em Êxodo capítulo 3 fala que Deus ouviu o gemido daquele povo. O gemido de quê? Da alma deles. Eles não tinham força.
É isso que o inimigo faz. Com que nós não temos força para clamar, para que realmente a gente não olha para Deus. Mas ele se engana, porque Deus ele não olha para a palavra dos nossos lábios, ele olha para o gemido da nossa alma, ele conhece a nossa alma. E por isso ele veio, se levantou em auxílio do povo de Israel, em Joel capítulo 2, dá essa promessa para eles, que fará descer sobre eles outrora, né, como outrora a chuva temporã e a seródia. Que era muito importante essas duas chuvas no meio do povo de Israel, para preparar os seus campos. Um era para preparar a terra. A primeira chuva, a chuva temporã, ela vinha, preparava a terra, amaciava a terra para fazer o plantio. E a chuva seródia é aquela que vinha para regar e dar justamente o crescimento. Mas quando faltava essas duas chuvas, era seca. E isso estava acontecendo com ele. Então a primeira coisa que ele ia fazer é levar a chuva temporã, é levar a chuva seródia, a chuva temporã. Quem sabe hoje Deus está levando, Deus já levou na sua vida essa chuva temporã, e agora vem a chuva seródia, que é a chuva de provisão, é a chuva de restituição, em que Deus vai restituir tudo aquilo que foi perdido, que você perdeu, ou que você acha que havia perdido na sua vida. E que você olha e fala, no passado eu tinha isso, eu tinha aquilo. Muitas vezes, entende bem uma coisa, o que você tinha no passado você não vai recuperar. Mas Deus pode te dar melhor. Deus deu coisa melhor para Jó. Aquele homem, ele teve o melhor de Deus para a sua vida. Deus deu a ele seus 10 filhos novamente. Deu a ele o dobro dos gados, dos animais que ele tinha, dos camelos, das ovelhas. Deus deu o dobro para ele, e com tudo isso que ele precisou, até de o dobro de funcionários para poder cuidar do que ele tinha. Então Deus, ele dá o melhor para nós. Ele não vai dar igual. Deus não segue receitas humanas. Ele sempre tem o melhor para nossas vidas. E Deus, ele tem o melhor para você. Ainda que olhando dessa maneira está muito difícil. Mas Deus, ele tem o melhor para a sua vida, para nossas vidas. O versículo 24 fala que as eiras se encherão de trigo. Por quê? Porque veio a chuva temporã. E depois a chuva seródia, porque regou e preparou tudo. E os lagares transbordarão de vinho e de óleo. E ele fala no versículo 25, restitui-vos-eis os anos que foram consumidos. Talvez você olhe e fale, olha pastor, perdi muito na minha vida. Eu já não tenho mais condições de ter o que eu tinha. Entende bem, Deus não trabalha, como eu disse, como receitas humanas. Deus não trabalha com fake news. Acredito que Deus, ele pode na sua vida te dar tudo de novo. Mas Deus não vai te dar nada da noite para o dia. Ele pode fazer tudo no estalar de dedo, que criou tudo que nós vemos através da sua palavra. Mas ele vai fazer você trabalhar, ele vai abrir portas, ele vai enviar provisões para você conquistar não somente o que você tinha, mas muito mais do que você tinha, porque Deus, ele é soberano. Deus não fica seguindo essas fake news, Deus não age com fake news, dizendo que você ficou tantos anos desempregado, e de repente em 2, 3 meses você já tem aí apartamentos, você já tem carros do ano. Deus não age dessa maneira. Ele pode fazer, claro que pode. A Bíblia fala que ele é dono do ouro e da prata. O mesmo parágrafo fala que ele é dono do ouro e da prata. Então, se ele é dono do ouro e da prata, ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele vai te dar condições de você trabalhar e conquistar com seus esforços, e ele abrindo as portas de provisão para a sua vida. Chuva temporã, chuva seródia. Você vai ver
Todos esses anos que foram aí consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo destruidor, cortador, não importa a área que eles agiram. Quem sabe você teve até uma grande perda no seu casamento. Sua saúde, talvez seu trabalho, sua empresa, sua loja. Quem sabe perdeu o carro, perdeu tudo. Bens materiais, você olha e fala, perdi tudo. Mas existe um Deus que Ele pode te dar tudo em dobro. Ele restitui. A palavra aqui é restituição de Deus. E restituição é que Ele tem o melhor para a minha vida, o melhor para a sua vida. Para Deus não existe nada perdido. Quando nós damos a liberdade, não a oportunidade. A oportunidade é nós que temos, mas quando nós damos a liberdade de acreditar nesse Deus soberano, para Ele agir em nossas vidas e nos dar a vitória sobre aquilo que nós precisamos, sobre a dificuldade que nós estamos enfrentando. Então Ele fala que no versículo 25, que o meu grande exército que enviei contra vós outro, Ele fala do exército desses 3 exércitos, desses 3 inimigos, que agiu em todas as áreas da vida do povo de Israel, migrando, destruindo, acabava com tudo, cortava, passava esse cortador, a vida financeira, ela não prosperava, nada dava certo. Quando não, destruía tudo, a parte financeira, relacionamentos, justamente o que o inimigo veio para fazer: matar, roubar e destruir. Como se colocássemos aqui justamente aquela palavra que Deus fala. O inimigo, no Evangelho de João, o inimigo ele veio para matar, para roubar e para destruir. É justamente isso que estava acontecendo dentro de Israel. Gafanhoto migrador, gafanhoto destruidor e o gafanhoto cortador, que não deixava suas fontes jorrarem, não deixava suas promessas serem alcançadas, não deixava suas conquistas serem alicerçadas em suas vidas, serem conquistadas em suas vidas. E isso os levou justamente aquele povo, com certeza, a um grande abatimento. No versículo 26 ele fala: comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Então, após esses inimigos serem destruídos, serem dominados, no versículo 26 ele promete uma vida de abundância, uma vida de restituição, uma vida onde nós vamos ter de uma forma maravilhosamente com esse Deus. E ele diz que o povo dele somos nós, que é eu, é você. Você que é temente a esse Deus, que confia nesse Deus, que tem fé nesse Deus soberano, nunca mais será envergonhado, nunca mais será envergonhada. Aqueles que se levantaram contra a sua vida vão ser envergonhados, vão ter que olhar para você e vão dizer como ele conquistou isso, como ele conseguiu isso. Nós precisamos confiar nesse Deus soberano, nesse Deus maravilhoso. Que Deus possa aí te fortalecer, que essa palavra possa te trazer ânimo para a sua alma, e você possa crer que Deus ainda tem o melhor para você, o melhor para a sua vida, o melhor para a sua casa, o melhor para a sua família. Talvez você esteja se lamentando por um relacionamento que se desfez de tantos anos. Não tem coisa pior do que um lar desestruturado. Você está se lamentando por você ter fechado talvez lojas. A sua vida financeira não é mais a mesma.
O seu ciclo de amizade não é mais o mesmo. Aquela grande amiga, aquele grande amigo que você tinha, te traiu, virou as costas para você. Aquelas pessoas que estavam em volta de você, você achava que iam talvez te fortalecer, te ajudar, te oferecer um ombro amigo, e de repente aquelas pessoas se viraram contra você. Mas tem um que esteve sempre ao seu lado, que não é visível. Você não consegue vê-lo, mas você consegue senti-lo, que é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso. Ele nunca se afastou do seu lado, Ele sempre esteve ao seu lado, Ele nunca te abandonou. A diferença é que você achava que o teu refúgio, a tua confiança, a tua estrutura, estava naqueles amigos que estavam, entre aspas, do seu lado, mas que nunca estiveram do seu lado. Quando você precisou deles, te abandonaram todos. E talvez até os da tua própria casa te abandonaram, viraram as costas para você. Mas Ele sempre esteve ao seu lado, Cristo nunca te abandonou, Deus sempre esteve com você. Então se volte para Ele nesse dia, nesse momento. O povo de Israel precisou se arrepender, reconhecer a soberania de Deus, para que Deus o abençoasse, para que Deus se inclinasse para eles novamente e repreendesse esses inimigos. E Deus está repreendendo hoje da sua vida. Ele está preparando novos caminhos, novas conquistas, novas vitórias para a sua vida. Quem sabe aqueles projetos, aqueles planos que eram seus, mas não são planos de Deus, não são projetos de Deus, já são projetos ultrapassados, e Deus tem algo novo para a sua vida, onde você vai olhar para o outro lado e vai dizer: por que eu não pensei nisso antes? É porque os seus projetos não eram projetos de Deus, os seus caminhos não eram caminhos de Deus, as suas conquistas não eram conquistas que iam glorificar a Deus. Mas quem sabe hoje Deus está abrindo teus olhos, abrindo teu entendimento e te mostrando um novo horizonte, te dando uma nova visão, uma nova consciência e colocando novos projetos para a sua vida. E Deus vai te abençoar, te dar vitória. Quero estar orando por você nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, te agradeço, Deus soberano, por essa palavra santa, viva, eficaz. Essa palavra que se compraz naquilo que ela é enviada, meu Deus. Eu quero te agradecer da forma que o teu Espírito nos conduz, nos leva para essas veredas de justiça, de conquista, de autoridade, de vitória, meu Deus eterno. Pai, esse texto fala que existia ali aqueles 3 tipos de inimigos, ó Pai, de gafanhotos, ó Deus, que destruiu, meu Deus eterno, aquele momento toda a face da terra, consumiu tudo que tinha pela frente, meu Deus eterno. E quem sabe agora os ouvintes, os irmãos, estão enfrentando essa dificuldade nos seus lares, ó Deus, onde esse gafanhoto, meu Deus, o migrador, o cortador, meu Deus, o destruidor, ele está, meu Deus, destruindo, consumindo tudo sobre as suas vidas, sobre os seus lares. Sua vida financeira não prospera, sua vida emocional não tem mais estrutura, está desestruturada, o seu relacionamento está sendo consumido, destruído, meu Deus, abalado, meu Pai, diante da situação que estão enfrentando. Os seus relacionamentos amigáveis, ó Deus, seu ciclo de amizade já não é mais aquele, meu Deus, aquele ciclo de amizade confiável. Meu Deus, eu quero pedir que em nome de Jesus, tu possa repreender agora todo espírito de destruição, todo espírito, ó Pai, que tem consumido, destruído, meu Deus, essa família, esse lar, meu Deus, tem roubado essa família, roubado esse irmão, essa irmã. Eu repreendo agora, eu anulo toda a força do mal pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus, que agora essa palavra santa
essa palavra viva de fortaleza, meu Deus, essa palavra que, meu Deus, destrói cativeiro, que quebra grilhões, ó Deus eterno, que quebra todas as amarras, ó Pai, do inimigo, que tem mantido essas pessoas, ó Pai, num cativeiro de desânimo, ó Pai, talvez prostrados, sem ânimo para poder reagirem diante da situação. Eu estou repreendendo agora pelo poder do nome de Jesus, e que ele receba agora a injeção de ânimo, a palavra de vitórias, a palavra de conquista, de fortaleza agora na sua alma, que eles possam olhar para um novo horizonte e contemplarem, meu Deus eterno, novas vitórias, novas conquistas, meu Deus eterno. Eu oro pela sua saúde, eu oro pela sua casa, eu oro pela sua família, eu oro pelos seus negócios, ó Deus eterno, e os abençoo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê a vitória em nome de Jesus, meus irmãos. Fique com Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus.